Você já se sentiu fraco só porque sentiu demais? Tipo, você não fez nada errado, você só sentiu. Sentiu saudade demais, ansiedade demais, tristeza demais, raiva demais, medo demais. E aí vem aquela vergonha automática, como se emoção fosse uma falha no sistema. Como se sentir fosse perder, como se chorar fosse um atestado de incompetência. Você olha para si mesmo e pensa, mano, por que eu sou assim? E o mais pesado é que quanto mais você tenta não sentir, mais aquilo cresce por dentro, até virar um nó no peito que não tem nome. A gente cresceu aprendendo que emoção é problema, que sentir muito é ser dramático, que o certo é ser frio, forte, controlado, e quando você não consegue ser isso, você se culpa. Só que essa ideia de força é meio mentirosa. Ela não é força, é repressão. E reprimir custa caro. Você pode até parecer firme por fora, mas por dentro vai acumulando, 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 até estourar. Aí sim você se sente fraco, porque perde o controle, porque chora do nada, porque entra em crise por coisa pequena. Mas não foi fraqueza do nada, foi excesso guardado. Sentir demais não é fraqueza, é sensibilidade sem treino. Tem gente que sente muito porque presta atenção no mundo, porque percebe clima, tom, detalhe, energia, rejeição, mudança de humor, silêncio. É como se você captasse coisas que a maioria ignora. Só que ninguém ensinou o que fazer com isso. Então você absorve, você engole, você rumina, você vira um recipiente. E aí você cansa, porque sentir muito sem processar vira sobrecarga. E tem outro ponto que é bem real. Sentir demais também pode ser sinal de que você está esgotado. Quando você está cansado por dentro, tudo pesa mais. Qualquer crítica vira facada. Qualquer silêncio vira abandono. Qualquer atraso vira rejeição. Qualquer erro vira catástrofe. Porque seu sistema nervoso está no limite. Ele não tem margem. Ele está sem amortecedor. Aí você acha que o problema é você ser sensível demais. Mas às vezes, o problema é que você está vivendo tempo demais em alerta. Você não tem medo de sentir. Você tem medo do que os outros vão fazer com o que você sente. Porque, na real, o que traumatiza não é a emoção. É a reação. É ser ridicularizado quando chorou. É ouvir para com isso, quando tentou desabafar. É ser chamado de fraco quando mostrou vulnerabilidade. É ser ignorado quando pediu ajuda. Aí você aprende. Sentir é perigoso, porque sentir te expõe. E se expor dá chance de machucar você. Então você tenta virar pedra. Só que pedra não sente dor, mas também não sente vida. Se sentir fraco por sentir demais é uma forma de autocontaque. Você está tentando se corrigir na pancada. Você sente e já se pune. Para, supera, engole, não faz drama. Só que isso não resolve a emoção. Só adiciona culpa em cima. Você não só está triste, você está triste e se odiando por estar triste. Você não só está ansioso, você está ansioso e com vergonha por estar ansioso. E aí vira um sofrimento dobrado. E o pior é que, quando você se chama de fraco por sentir, você começa a se isolar. Você para de falar, para de pedir apoio, para de se mostrar. Você vira o que aguenta. Só que ninguém aguenta sozinho para sempre. E chega uma hora que o corpo cobra. Ou você explode, ou você adoece, ou você apaga por dentro. Então a pergunta não é como eu viro menos sensível. A pergunta mais honesta é como eu aprendo a lidar com o que eu sinto sem me destruir. Como eu paro de tratar a emoção como inimiga? Porque sentir não é o seu problema. O problema é que você está lutando contra você mesmo. A parte mais cruel de se sentir fraco por sentir demais é que você começa a lutar contra a única coisa que poderia te guiar. A sua própria experiência. Emoção é tipo sinal. Não é sempre um sinal correto, mas é um sinal. E quando você trata sinal como defeito, você perde a chance de entender o que está acontecendo com você. Você vira alguém que vive apagando alarmes em vez de olhar por que eles estão tocando. E tem uma diferença que muda tudo. Sentir muito não é o mesmo que ser dominado pelo que sente. Uma coisa é você ter intensidade, outra é você não ter recurso para processar essa intensidade. A maioria das pessoas que se acha fraca por sentir demais não é fraca. Só não aprendeu ferramentas. Ninguém te ensinou a atravessar emoções sem entrar em pânico, sem se culpar, sem se atacar. Então você acha que o problema é a emoção, quando na verdade o problema é o abandono que você faz de você mesmo no meio da emoção. A primeira força real é parar de se envergonhar do que você sente. Vergonha é o que te quebra, porque ela transforma a emoção em prova de inadequação. A tristeza vira eu sou um problema, a ansiedade vira eu sou patético, a saudade vira eu sou dependente, a raiva vira eu sou ruim. E aí você não só sente, você se condena. O caminho começa quando você faz uma troca simples.
Em vez de eu sou assim, você diz eu estou assim. Parece detalhe, mas muda a identidade. Você não é a emoção. Você está atravessando uma emoção. Sensibilidade sem limite. Vira sofrimento. Sensibilidade com limite. Vira inteligência. Muita gente sente demais porque absorve o mundo inteiro. Humor dos outros, clima do ambiente, expectativas, indiretas, tensão, energia. E aí você vira um filtro de tudo. Como se fosse sua obrigação entender todo mundo, agradar todo mundo, antecipar tudo. Isso esgota. Um limite básico é aprender a perguntar: isso é meu ou é do outro? Isso eu preciso carregar? Isso é responsabilidade minha? Porque se você carrega tudo, você vira frágil mesmo. Não por sentir, mas por se sobrecarregar. O seu corpo precisa ser parte da solução. Quando você está muito sensível, geralmente o corpo está em alerta. Respiração curta, ombro alto, mandíbula travada, sono ruim, excesso de estímulo, pouca recuperação. Aí qualquer emoção vem como tsunami. Então uma força real é voltar para o físico, respirar mais longo do que inspira, caminhar, alongar, tomar sol, dormir melhor, comer minimamente decente. Isso não é autoajuda rasa. Isso é regular o sistema nervoso. E um sistema mais regulado não elimina a emoção. Ele te dá margem para suportar. Você não precisa controlar a emoção. Você precisa suportar a emoção. Controle é a ideia de não posso sentir isso. Suportar é eu sinto, mas eu não viro isso. Em vez de tentar expulsar a emoção, você dá espaço. Ok, ansiedade, eu te vi. Ok, tristeza, você chegou. Parece estranho, mas funciona porque tira a emoção do lugar de inimiga. Quando você para de lutar, ela costuma perder força mais rápido. Luta, alimenta. Presença, dissolve. Transforme sentir em ação pequena. Emoção que não vira nenhuma ação, vira ruminação. E ruminação é aquela repetição mental que te drena. Então sempre que der, pega o que você sente e pergunta: o que isso está pedindo? Às vezes está pedindo descanso, às vezes está pedindo conversa, às vezes está pedindo limite, às vezes está pedindo mudança. A emoção não é só dor. Ela é informação. E quando você aprende a traduzir, ela deixa de ser caos e vira bússola. E cuida com um erro clássico: se isolar para não dar trabalho. Você se sente fraco por sentir demais, então você some. Você evita falar. Você tenta resolver sozinho. Só que isso aumenta a intensidade, porque você vira seu próprio eco. Não precisa transformar tudo em desabafo infinito, mas ter uma ou duas pessoas seguras ou um espaço terapêutico muda muito. Porque emoção compartilhada com alguém maduro vira alívio, emoção escondida vira peso. Se você sente demais, talvez você só precise de estrutura. Estrutura é rotina mínima: sono, alimentação, limites, menos estímulo, mais pausas, mais verdade, menos autoataque. É parar de viver como se você tivesse que aguentar tudo, porque muita sensibilidade é só um corpo exausto tentando sobreviver. E quando você se recupera, a emoção não some. Ela fica mais manejável. E isso é o que todo mundo chama de força, mas quase ninguém explica como se constrói. Conclusão: você não é fraco por sentir. Você é humano. E o humano precisa aprender a se sustentar. Sentir demais não é defeito. É intensidade sem cuidado, sensibilidade sem limite, emoção sem tradução. O que te faz sofrer não é sentir. É se punir por sentir. É se envergonhar. É se abandonar no meio do que você está vivendo. Força de verdade não é virar pedra. Força é conseguir sentir e ainda assim continuar sendo seu aliado. E quando você começa a fazer isso, aos poucos, você percebe uma coisa simples e profunda. O que parecia fraqueza era só um pedido de cuidado que você nunca se deu.